12 livros imprescindíveis para o seu sucesso profissional. Olá a todos, eu sou Arnaldo Mefano, do podcast Café Digital, agora na versão com áudio e vídeo. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre livros. Quem me conhece sabe que eu leio muito, muito mesmo, e já escrevi várias matérias, estou sempre indicando um livro a respeito de leitura. Inclusive, há pouco tempo atrás, eu publiquei uma matéria no Medium, na minha plataforma Medium. Vou colocar aqui para vocês qual é, cadê ela aqui? Está aqui. A plataforma, quem quiser dar um pulinho lá para ver as publicações. E aqui nós temos, deixa eu vir aqui, a foto que eu tinha colocado nesse meu último artigo sobre os livros que eu estou lendo. Eu estava dizendo que eu passei a ler livros na versão digital, que eu não tinha mais espaço em casa para guardar os livros. Aqui é só uma das pilhas de livros que eu tenho. Tá? Quem tiver interesse, está aqui embaixo, a plataforma Mídia, entra lá, só fazer seu cadastro, é gratuito, e você passa a receber sempre que eu publicar um novo artigo, um novo conteúdo, você passa a receber essa explicação sobre ele. Tá. E hoje nós vamos falar sobre livros, os livros que eu indico, principalmente voltado para o sucesso profissional. Pelo menos para mim, eles fizeram um grande diferencial. O primeiro deles, que é meu xodó aqui, deixa eu pegar, é o Story Brand. Story Brand, do Donald Miller. Depois eu vou colocar os links aqui embaixo. São links da Amazon, são patrocinados, ou seja, se vocês comprarem através daquele link, eu recebo um pequeno benefício, vocês continuam pagando o mesmo valor. E isso me dá um suporte para eu continuar bancando tudo que eu faço aqui pela internet. Bem, o Story Brand foi um grande diferencial para mim. Eu tinha minha empresa, eu tinha meu website, e depois que eu li o Story Brand, eu reformulei todas as minhas estratégias, inclusive eu reformulei meu website. Eu pude ver que eu não estava no caminho correto das estratégias. É um livro fenomenal, é um dos meus livros de cabeceira. Já saiu a nova edição, a 2.0, mas eu continuo com essa daqui. Vocês encontram facilmente ele no mercado. Segundo livro que eu vou indicar aqui para vocês, que é meu outro xodó, eu adoro aí podcast, é o Big Podcast do David Hooper, na verdade. Tá? Big Podcast. Esse livro daqui ele tem uma história. Eu, no meu primeiro vídeo de introdução aqui do podcast Café Digital, que eu publiquei há poucos dias, eu falei sobre ele. Eu não conhecia nada sobre podcast. Eu era uma pessoa que eu estava voltado muito para as redes sociais, para o website, etc. E um dia, eu assistindo a transmissão que um grande amigo meu faz, o Marco Novo de Portugal, um dos maiores especialistas em streamer e podcast também, vocês depois procurem, Marco Novo, ele está no LinkedIn, etc. Ele perguntou para pessoas que estava sendo entrevistada qual era o seu livro de cabeceira. E a pessoa falou, é o Big Podcast, esse livro daqui. Explicou sobre ele, eu fiquei, entre aspas, assim, maluco sobre o assunto, procurei o livro, não achava, etc. De repente eu consegui achar esse livro e fiz a compra dele. Hoje ele já está disponível aqui no Brasil via Amazon, não sei se em outros locais. E comecei a ler, e antes que eu chegasse, eu posso dizer, a 20% do seu conteúdo, eu já tinha a ideia de lançar o podcast, já tinha a ideia do nome, que foi Podcast Café Digital, e nunca mais eu parei nessa área daqui. É um livro fenomenal, esse Big Podcast. Para dar o suporte ao Big Podcast, eu recomendo esse livro daqui, Profit for Your Podcast. O autor, que é o David Jackson, é um dos maiores especialistas em podcast, inclusive ele é um dos implementadores, um dos fundadores da Escola de Podcast, também facilmente encontrado, um livro em inglês. É fenomenal esse livro, é um livro rápido de ser lido, não tem muitas páginas. Quer dizer, o que são muitas páginas hoje é difícil dizer, né? Mas esse livro daqui ele tem menos do que 200 páginas, 160 páginas, mas o conteúdo dele é fenomenal. Então, o segundo livro, e lembre-se o seguinte, o podcast é um dos melhores modos de marketing de divulgação.
Eu, depois que comecei a utilizar a técnica dos podcasts, primeiro em áudio e depois em vídeo, a taxa de leitura dos meus sites, o retorno que eu tive foi, assim, estupendo. Um terceiro livro, que muitas pessoas vão falar: "Mas, Arnaldo, isso aqui não tem nada a ver sobre o lado profissional". Sim, tem tudo a ver sobre o lado profissional, que é A Psicologia Financeira. Esse livro daqui é um best-seller, vale a pena a leitura, tá. Pensa o seguinte: você abrir o seu negócio, você ter sua empresa, prestar os serviços, é relativamente fácil. O difícil é você manter. E muitas vezes as pessoas não conseguem manter o seu negócio por não ter uma noção sobre como gerenciar o dinheiro, como gerenciar aquele dinheiro que entra, o dinheiro que sai, etc. Esse livro daqui não é um livro sobre aplicações, o que você deve fazer, você vai aplicar em ações ou em ETF, não, não, nada disso. É sobre a mentalidade, a psicologia financeira, como você deve pensar em relação ao dinheiro. Então, um livro imprescindível. Há pouco tempo atrás, eu tive até uma história, isso aqui ele está novinho, ele não está rabiscado por dentro, eu quando leio um livro, eu costumo rabiscar, deixa eu pegar aqui o Big Podcast, que vocês vão dar uma olhada, deixa eu abrir ele aqui, está aqui, ó, por exemplo, nessa página daqui, vocês podem ver aqui, ó, está todo marcado, meus livros são todos marcados, aqui mais, e as pessoas falam: "Não, Arnaldo, você não deve rabiscar um livro". Eu falei: "Não, eu devo rabiscar. Na verdade, eu estou somando conhecimento ao conteúdo, ao conhecimento que está aqui. São minhas observações, às vezes conhecimentos extras, etc. E voltando aqui à psicologia financeira, não deixem de ler. E eu ia falar da história desse livro daqui, que esse aqui está novinho, mas, Arnaldo, você já leu esse livro mesmo? Sim, eu já li esse livro daqui umas 3, 4 vezes. Não esse. Um outro que eu tinha aqui. Um belo dia, eu indo numa farmácia aqui perto de casa, eu conversando com um profissional lá, que era um profissional, inclusive, uma pessoa que estava lá dentro, que ele lida com vinhos, etc. E ele falou: "Poxa, Arnaldo, eu tenho uma empresa, lido com vinho, mas eu não consigo gerenciar o meu dinheiro, as minhas finanças, não sei se eu gasto demais, não sei como guardar meu dinheiro, etc". É aqui do lado da minha residência. Eu estou aqui no Rio de Janeiro no momento, tá? E aí eu falei: "Você vai ficar por aí nos próximos 15 minutos?" Ele: "Vou". Eu vim aqui para casa, peguei o meu exemplar desse livro, levei para lá e perguntei: "Você se importa de eu te dar de presente um livro?" Agora tem uma coisa, esse livro está todo rabiscado, no bom sentido, e com muitas observações. Ele inclusive falou: "Ótimo, porque assim eu tenho o conteúdo do livro mais as suas observações". Eu dei esse livro de presente para ele. Isso aí deve ter já uns 6 meses, 8 meses. No outro dia eu o encontrei e ele falou: "Arnaldo, realmente, o conteúdo desse livro foi importantíssimo para mim". Então, importante, não adianta você ter um negócio de sucesso ou tentar ter um negócio de sucesso, subir na vida, etc., se você não tem uma consciência, tá, sobre a finanças. O que você vai fazer com o seu dinheiro, como você não vai desperdiçar, que mentalidade você deve ter. Bem, outro livro, O Ego é Seu Inimigo, tá, do Ryan Holiday. Notem só o seguinte: vocês que prestam um serviço ou que vendem um produto, etc., para um cliente, você não está prestando um serviço para um cliente, você não está vendendo um serviço para o seu cliente. O que vocês estão fazendo? Vocês, na verdade, estão solucionando um problema que o seu cliente tem através do seu produto ou do seu serviço. E é muito comum as pessoas sempre falarem de si próprio. Por exemplo, em vez de colocar 12 livros imprescindíveis para o seu sucesso, se o título fosse Os 12 livros que foram importantes para mim, Arnaldo Mefano. Não, esse não deve ser o foco. O foco não deve ser eu. O foco deve ser quem você está objetivando. E é justamente o que esse livro daqui fala, porque
Nós estamos muito acostumados a levarmos todos os pensamentos, a todas as nossas prioridades, todo o nosso domínio para nós mesmos. Você encontra uma pessoa, entra um cliente e você já quer falar que você fez isso, fez aquilo, que seu produto é o melhor do mundo. Sim, seu produto é o melhor do mundo. Tá? Pode ser o melhor do mundo com o melhor preço do mundo, mas se ele não resolver o problema do cliente, ele não vai levar. Então, esse livro daqui também é um livro imprescindível. O ego é o seu inimigo. Outro livro, Storytelling, a melhor história ganha. Esse livro eu acho que ele não está disponível no Brasil. Esse livro daqui eu comprei em Portugal. Eu até procurei aqui na Amazon no Brasil, ele tinha, mas a versão importada a um valor assim enorme, estratosférico, que eu não recomendo. Mas não sei, eu acredito que em breve ele vai estar aqui. Ele é editado pela The Economist. Tá? O que o Forbes fala, uma leitura essencial para melhorar a sua competência de comunicação, como se comunicar de forma mais eficaz e conquistar as pessoas. A leitura desse livro daqui é ótima. Eu, quando peguei esse livro na mão, comprei agora na minha última viagem, eu passo parte do tempo aqui no Brasil, parte em Portugal, e quando eu estava lá, comprei e não consegui largar o livro até chegar à sua última página. Tá? É um livro também que eu recomendo para vocês. O próximo, hiperfoco. Ou seja, vocês terem um foco no que vocês estão fazendo. Outro ponto importante. Tá? É muito comum. Nós sentamos na frente de um computador, estamos numa mesa de trabalho, estamos conversando com uma pessoa sobre um determinado assunto e, de repente, nós nos distraímos com outro fator. Uma pessoa que está passando, uma pessoa que passa e te cumprimenta, um telefone tocando, etc. E uma coisa que vocês não sabem é que se nós estivermos num trabalho, focado naquele trabalho, e nós perdemos o foco, mesmo que seja por um instante pequeno, nós vamos demorar muitos minutos, mais de 10 minutos, para conseguirmos retornar à concentração que nós estávamos. Então, isso é muito importante, que a pessoa normalmente ela está aqui trabalhando, está aqui estudando no computador e está com o seu smartmóvel aqui do lado. Tá, ele aqui, ó. O meu aqui está, ele está desligado. Aí, de repente, ele está aqui no meio de estudo, aí entra um WhatsApp da vida, uma mensagem instantânea. Eu não sei por que as pessoas acham que quando entra uma mensagem instantânea, ela tem que ser respondida instantaneamente. Tá? Isso é um conceito totalmente errado, daqui eu vou abordar em outra oportunidade. E aí ela pega aqui o smartmóvel na mão, responde. Nesse momento, a produtividade dela vai lá para baixo. Por quê? Porque ela perdeu foco naquela ação principal. E ela vai demorar muitos minutos para retornar, se conseguir retornar. Então, hiperfoco. É um livro importante. Outro livro, esse aqui eu não sei se vocês vão encontrar, ele é muito antigo, eu demorei para conseguir, Focus, é uma edição em inglês, é um livro de 1900, deixa eu ver quanto, deixa eu ver aqui se eu consigo rapidamente, ver aqui, pois ele já está até com com as páginas amareladas, todas sublinhadas, até o prefácio, é um livro fora do comum, né? Vocês olham aqui, tudo sublinhado. Ele é muito importante, que primeiro ele fala sobre o foco no trabalho, e segundo, ele começa a analisar empresas com potencial fora do comum e que elas perderam o negócio ou mesmo foram à falência pela falta de foco. Esse foi o ponto que eu mais gostei do livro, essa análise de empresa. Então, se vocês conseguirem achar esse livro, eu me lembro que eu procurei muito esse livro, e eu demorei meses, até que um dia eu entrei aqui acho que foi na Amazon, no outro site, achei, dei um clique ali, comprei, e poucos minutos depois já não estava mais o livro disponível. Mas aqui, se vocês acharem, vale a pena. Estou chegando ao final daqui da lista. O outro é o Micro Hábitos. Tudo é uma questão de hábitos, você desenvolver o hábito. Se você não tiver, por exemplo, eu todo dia eu acordo, como todo mundo, né? Tomo meu café da manhã e vou dar uma caminhada. Ou vou para a academia, mas vamos focar na caminhada.
E essa caminhada para mim, ela é importantíssima, eu não deixo de dar minha caminhada. Às vezes eu levanto de manhã e falo assim: "Ai, hoje eu estou cansado". Isso é comum, lembre-se que o nosso cérebro sempre vai tentar nos boicotar, ou seja: "Pô, para que eu vou sair hoje? O tempo está meio frio, está meio chuvoso, para que eu vou sair hoje para dar uma caminhada se eu posso deixar para amanhã?". Nesse momento você está se boicotando. Então você criar hábitos são é um fator importante. E esse livro daqui aborda esse tema. Outro livro, Mude seus horários, mude sua vida. Mas, Arnaldo, isso aqui não tem nada a ver, não, tem tudo a ver. Por exemplo, qual é seu horário de melhor produtividade? Já parou para responder isso? Por incrível que pareça, tá, as pessoas não acreditam quando eu falo que o melhor horário para mim de sentar e ler um livro é logo depois do almoço. Eu acabo de almoçar, sento, espero um pouquinho, tomo um cafezinho, né, adoro um café, e depois eu sento e vou ler. E as pessoas falam: "Não, você não sente sono? Porque depois do almoço eu estou com sono". Não, não sinto sono. Esse é meu melhor horário para leitura. Para trabalhar, melhor horário não é de manhã cedo, logo que eu acordo. É por volta de 11, 11 e pouco, até aproximadamente 4 horas da tarde, 5 horas da tarde no máximo, e ali a minha produtividade, ó, já cai. Esse livro analisa isso. Um ponto muito importante, que eu até gostei, o tipo de pessoas, como você utilizar seu relógio biológico, tá, para você trabalhar melhor, para ter mais saúde, energia, reduzir estresse, etc. E uma coisa que eu não tinha notado, eu sou uma pessoa que para dormir bem, eu necessito de um ambiente muito gelado. E eu conheço pessoas, a minha esposa, por exemplo, ela detesta dormir em ambiente gelado. Ela prefere um ambiente mais quente. E após eu ler esse livro, eu vi que isso é uma característica biológica minha e uma característica biológica dela. E passei a conhecer esse ponto. E passei a ver qual é a temperatura ideal para mim, tanto para trabalhar quanto para dormir, etc. Então, eu aconselho, mude seus hábitos, mude sua vida. Mais um aqui. Esse aqui é um best-seller, esses são os dois últimos. O Poder do Hábito. Conforme eu falei antes, hábito é tudo. Nós temos que desenvolver hábitos para aquelas coisas, o que nós fazemos sempre, que são importantes. E esse livro daqui é imprescindível vocês lerem. Por incrível que pareça, eu devo ter lido esse livro, inicialmente não tem um rabisco. Eu devo ter lido esse livro primeiro em versão digital. Eu leio muito livro em versão digital, e o que eu faço? Eu compro um livro em versão digital, leio. Se o livro é muito bom, mas muito bom mesmo, eu compro ele em versão em papel. Por quê? Porque eu gosto, de vez em quando, sentar, abrir e folheando e pegar um determinado assunto, por exemplo, que Starbucks e o hábito do sucesso. Aqui ele está fazendo uma análise, né, do Starbucks e o hábito do sucesso, quando a força de vontade se torna automática. E nesse momento que eu pego o livro e estou folheando, eu vou ler novamente esse capítulo daqui. É um hábito que eu tenho, aqui, ó, o poder do hábito, e que me traz muitos novos conhecimentos, muitas novas ideias, muitas novas estratégias. E para fechar, não que sejam só esses, notem, deixa eu voltar para aquela imagem, essa lista daqui são só alguns dos livros que eu tenho por aqui ao meu lado. Quem quiser depois está no meu artigo ali no Medium, ou captura essa imagem daqui na tela e depois vão dar uma olhada nesses livros. Mas o último livro, Hábitos Atômicos, também falando de hábitos. Esse livro daqui tem um ponto fenomenal. Todo o local que eu vou, estou aqui no Rio, entro numa livraria, está o Poder de Hábitos na porta ou na vitrine. Saio do Rio de Janeiro, vou para outro estado, entro numa livraria, está o Poder de Hábito
ali na estante. Saio daqui do Brasil, vou para Portugal, entro numa livraria, logo dou de cara com Hábitos Atômicos. Saio de lá, entro numa loja que tem um departamento de livro, por exemplo, uma FENAC. A FENAC não tem mais no Brasil, mas tem lá em Portugal. O primeiro livro que eu dou assim de frente está aqui, Hábitos Atômicos. Então, a mesma coisa, pequenas mudanças, resultados impressionantes. Esse daqui é um best-seller, campeão de vendas, eu aconselho para vocês. Então, pessoal, esses são os livros principais que eu tenho para indicar para vocês. Nós vamos aqui no podcast digital, aguardem, ter outros assuntos para abordar, inclusive eu vou fazer algumas transmissões falando sobre podcast, como fazer um podcast sobre análise, por exemplo. Vocês podem ver aqui, eu estou utilizando um microfone da Rode, né, excepcional. Eu utilizava antes o microfone Shure, que é considerado um dos melhores, e eu, Arnaldo, não gostei do Shure. Mas, Arnaldo, o Shure é excepcional, concordo. Mas lembre-se que o que eu falei ali, quando nós falamos do ego, esse inimigo, nós temos que, quando nós vamos fazer uma venda, tá, de um serviço ou a venda de um produto, nós não estamos vendendo o produto, nós temos que resolver o problema do cliente, da pessoa. E simplesmente eu achei o microfone da Shure que ele tem um ganho baixo, ou seja, eu tenho que falar muito alto para ter um nível de volume bom. E não gostei dessa característica. E conversando com outras pessoas, falando, não, isso aqui, põe bem perto da boca. Poxa, leva mal, né? Mas não vou fazer meu podcast aqui, ó. De jeito nenhum. O microfone tem que ser um microfone que se adapte às minhas necessidades. E aí, nesse livro aqui que vocês viram aqui, Profit, deixa eu pegar ele aqui, sem deixar os outros cair no chão, do David Jackson. Eu vi uma transmissão ao vivo do Jackson, de vez em quando ele faz pela internet. E ele estava analisando os equipamentos que ele utiliza, e ele falou desse microfone, tá? Que é o... Agora estou... Deixa eu ver qual é o modelo. Eu vou colocar depois aí a descrição. E assim que eu cheguei numa loja, né, que tinha disponibilidade, eu pedi para ver esse microfone, adorei, comprei, e realmente ele hoje é o meu microfone principal, apesar de o meu microfone Shure, eu tirei aqui de cima da mesa e está guardadinho dentro de uma caixa, aqui no canto, que eu não estou mais utilizando. Tá? Então, nós vamos ter diversos assuntos, espero que vocês tenham gostado, e se vocês tiverem livros que acham que são importantes para o desenvolvimento profissional, por favor, mencione nos comentários. Eu sou Arnaldo Mefano, do podcast Café Digital.